E aí, rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando tudo sobre formulários no Elementor e eu vou estar mostrando como construir três tipos de formulários aqui. Começando pelo nível fácil, a gente vai construir esse daqui, que é o mais comum. Pelo nível mediano, que aí a gente tem dois elementos na mesma linha, digite seu e-mail, digite seu WhatsApp na mesma linha. E o nível difícil, que é esse daqui, que ele pode parecer simples, porém ele não é tão simples assim, tem que ter uma atenção maior, tá bom? Então fica aqui no vídeo comigo e bora pra prática, bora aprender, vamos nessa. A primeira coisa que a gente precisa entender para utilizar o formulário é o seguinte, a gente precisa ter o Elementor instalado no nosso WordPress, vou mostrar aqui para vocês, e precisamos do Elementor Pro ou o Pro Elements, tá? Então vamos clicar aqui no Plugins. Então a gente tá com aqui tudo certinho. A gente tem o Elementor e tem o Pro Elements aqui para ele liberar as funções Pro do nosso Elementor, tá? E aí, como é que a gente começa a mexer? Depois que você criou a sua página, você quer adicionar um elemento, você entra aqui, pesquisa Form e solta aqui o elemento Form e basicamente o seu formulário já vai estar aqui pré-pronto, né? Ele já vem com uma configuração padrão. Então vamos alinhar aqui ao centro para ficar certinho. E aí ele já vem com uma configuração padrão de nome, e-mail e mensagem. E aí a gente já vai colocar aqui na prática e aprender aqui a mexer no formulário ao mesmo tempo. Então a gente vê aqui que aqui tem o digite seu nome e digite seu melhor e-mail. Então o que a gente precisa entender da tela inicial aqui do formulário? Essa parte inicial aqui, que é o Form Fields, ele tem o nome do formulário, os elementos, né, que ele tem aqui, e também alguns efeitos aqui para baixo, configurações adicionais. Focando aqui na primeira parte, é super importante você colocar um nome aqui no formulário para você aprender a localizar ele depois de uma forma mais fácil, você conseguir localizar ele de uma forma mais fácil depois. Então, esse formulário aqui eu vou colocar como formulário YouTube e vocês já vão perceber como que isso é importante. Como que você identifica as respostas do formulário aqui dentro do teu WordPress? Então eu coloquei o nome formulário YouTube, eu vou clicar aqui, clicar em sair, e aí aqui em Elementor tem esse Submissions. E aí ele já aparece aqui. E aí percebam que aqui ele aparece o nome, tá? Ele puxa o nome. Porém, se você quiser, você clica aqui na página e ele já te mostra a página que tá vindo esse formulário. Eu gosto de deixar o nome para eu saber aqui da onde tá vindo, tá? E aí ele mostra aqui as datas, né? O horário, enfim. E aí, se eu clicar em View aqui, ele mostra as informações que eu deixei permitidas lá para eu visualizar. Agora, vamos dar uma olhada lá no e-mail como é que chega pra gente essa informação? Bora lá. E aí aqui no e-mail a gente recebe dessa forma, ó, PEC Elementor Rápido, que é o nome da página, nova resposta ao formulário YouTube, porque a gente configurou dessa forma. E aí eu clicando aqui, deixa eu clicar aqui, ele já aparece, tá? O e-mail e as informações que eu deixei, que no caso era a página, a URL da página, o tempo, né, o horário e a data também. E aí aqui no nosso exemplo a gente tem digite seu nome e digite seu e-mail. Vamos voltar para cá e vamos seguir o que está falando ali. O nome e o e-mail, como já tem por padrão aqui, eu vou excluir, porém, para você adicionar, vamos supor que não tivesse e-mail, ele sempre por padrão vai ter um, não tem como você tirar todos, sempre vai ter um. Você clica aqui e você tem os tipos do formulário aqui para você adicionar. E aí, quando eu clico em tipo, ó, percebam que ele tem diversos tipos, tipo texto, e-mail, área de digitação, URL, telefone, rádio. Eu vou adicionar o de e-mail e aí eu adiciono mais um para a gente ir passando um por um ali. E aí aqui o label é a parte de cima aqui, então se eu trocar para e-mail, ele já fica aqui na parte de cima, o e-mail. E placeholder é a parte de dentro, tá? Então vamos colocar aqui também, ó, digite seu melhor e-mail. E esse required aqui significa o seguinte: se eu deixar ele marcado, a pessoa para poder clicar no botão e prosseguir no site, ela é obrigada a preencher esse campo que eu marquei, esse required aqui. Então é para isso que ele serve. Mesma coisa o nome. Vamos trocar aqui para nome e aqui digite seu nome e vamos marcar o required aqui e ele já fica como obrigatório para a pessoa preencher, tá bom? E aí,
Vamos fazer o que eu tinha comentado? Vamos clicar aqui para adicionar mais um. E aí aqui em e-mail a gente vai ir vendo aqui outros tipos, né, de formulário que a gente tem. Então tem esse área de texto, que é, eu vou colocar aqui, tipos de formulário. A área de texto é uma área livre para escrita, às vezes isso seja interessante para você por algum motivo. Nós temos aqui também URL, que aqui eu consigo adicionar uma URL aqui, eu posso pedir, adicione seu formulário, seu portfólio. A pessoa vai adicionar um link aqui do portfólio dela. Telefone, que aí eu não consigo, se eu digitar aqui no caso ele está livre, mas o telefone, ele aceita números aqui, né, pra gente digitar, então, enfim, a gente digita o número que a gente quiser. Esse daqui é o tipo rádio, a gente pode escolher, ó, por exemplo, sim, não, talvez, e a pessoa seleciona qual que ela quer aqui. Tem o de selecionar, que aí basicamente a gente digita as informações assim também, porém a pessoa ela vai escolher aqui, tá? Em vez dela clicar, ela vai escolher o que ela quer. E o checkbox também é a mesma ideia, porém nesse formato aqui de checkbox, possibilitando a pessoa escolher mais de uma resposta. O restante aqui, eu já não acho tão interessante, ó, tem esse de número, a gente pode digitar aqui, data, por exemplo, ó. Então tem vários aqui super bacanas, porém, no que eu já mexi aqui de formulário, o restante aqui eu não utilizei muito. Eu utilizei mais esses primeiros aqui que eu mostrei para vocês. Mas tem esse daqui que é muito interessante, eu vou dar uma atenção para ele, que é o de importar arquivo. Então a pessoa ela clica aqui, ela consegue subir um arquivo, tá? Então, isso é muito bom. Às vezes você vai criar um site aí para envio de currículo, por exemplo. Isso daqui é muito interessante para a pessoa conseguir enviar aqui o currículo dela, tá? Então, dando uma passada rápida aqui nos tipos de formulário, a gente já pode voltar aqui para nossa ideia inicial. Então, quando eu estava falando aqui na hora da criação, o label é o nome inicial aqui, né? Porém, eu vou remover ele porque no nosso exemplo aqui não tem o label, né? O texto é somente o texto que está dentro do placeholder, tá? Chama placeholder o texto que está aqui. Essa parte interna chama placeholder, tá bom? Então, indo agora para a parte de botões, nós temos aqui a questão dos tamanhos dos botões, ó. Eu posso escolher aqui qualquer tipo de tamanho pré-configurado, mas a gente consegue configurar isso daqui. Então, geralmente eu não mudo, tá? Eu deixo small aqui mesmo e não mudo. E aí aqui, esses step buttons é caso o seu formulário tenha diversas passagens, né? O que seriam essas passagens? Tem a parte inicial, a pessoa vai preencher e ela vai passar para o lado. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então vamos adicionar mais um aqui. A gente troca isso daqui para step. E aí percebam que o formulário mudou. Ele trocou ele estava normal, ele trocou aqui, ele adicionou isso daqui 1 e 2. E aí a gente pode só excluir isso daqui. E aí percebam que o botão aqui trocou, ele estava send, agora ele está next, e é aqui, ó. Então, no caso seria aqui próximo e aqui anterior. E é dessa forma que funciona o step, tá? Onde ele tá, vai ser ali vai entender para o formulário, vai dar a entender para o formulário que tudo que está antes faz parte do passo anterior e tudo que está depois faz parte do passo posterior. Então, se eu duplicar isso daqui, ó, e eu adicionar aqui no próximo e aqui, vocês vão ver que se eu clicar aqui em próximo, ó, deixa eu preencher aqui, Fábio, e aqui, @gmail.com. Se eu clicar aqui em próximo, ó, ele foi para a parte 2, que no caso também tem nome e e-mail e é assim que funciona, tá? Mas não é o que a gente quer, então eu posso remover aqui os steps. E aí, continuando em botão, a gente troca aqui para, vamos ver lá no nosso exemplo, quero ser especialista. Quero ser especialista em preenchimento labial. Perfeito. E aqui a gente já adicionou um botão e ficaria basicamente dessa forma. O que a gente precisa entender aqui também, que é super interessante nessa configuração do formulário, ações depois da pessoa clicar no botão.
Então, depois que a pessoa clicou no botão, vai ter uma ação. É a ação de enviar aqui o que ela preencheu, que é Collect Submissions. Ele pega as informações aqui que ela preencheu e salva no banco de dados aqui do WordPress. E esse e-mail que está marcando aqui é para enviar para você, dono aqui do formulário, que mais uma resposta no formulário foi adicionada. E aqui tem diversas funções, tá? As que eu vou dar uma atenção que eu acho mais interessante seria de redirecionar. Por exemplo, já viram aquelas páginas que tem um formulário e quando você preenche ele redireciona para uma página de obrigado? Você adiciona aqui. Você adicionou aqui redirect, ele já aparece aqui, ele pede o link de redirecionamento, tá? Então é dessa forma que funciona. E aí deixa eu excluir aqui porque eu não vou adicionar. E além desse de redirect, tem diversos aqui, diversos. Mas o redirect geralmente é o que a gente aqui vai mais utilizar, tá? Mas também tem de ActiveCampaign, tem o webhook para você conectar essas informações com outros sites que adquirem informações de formulário, tá? Que tem diversas informações para você. Então, aqui percebam que tem Collect Submissions e e-mail. Então, a gente tem essas duas opções aqui seguidas. Então, todas as opções que eu adicionar aqui, vai criar uma opção a mais aqui, percebam. Eu cliquei aqui em Redirect, ele apareceu o Redirect, eu tirei o Redirect, ele sumiu daqui, tá bom? Então, aqui o primeiro que é Collect Submissions, vamos clicar aqui, e aí ele vai mostrar aqui o que ele vai pegar do usuário dessas submissões aqui, quando o usuário clicar no botão, o que ele vai coletar. Então aqui ele coleta o IP atualmente e esse user agente. Eu geralmente gosto de deixar o seguinte. Eu gosto de deixar aqui o user agente. Beleza? Essas informações aqui não precisa alterar, porque isso daqui vai ficar salvo dentro do Elementor. O que é interessante você alterar é aqui clicando em e-mail, tá? Então, aqui clicando em e-mail, eu vou ter aqui o e-mail que vai ser enviado. No caso, esse e-mail aqui é o seu, tá bom? Então, eu vou até colocar aqui o meu, ó, criativosfabio@gmail.com é o meu e-mail. Toda vez que alguém responder esse formulário, o meu e-mail vai receber uma notificação falando que uma nova resposta foi adicionada. Então eu posso colocar aqui, ó, nova resposta ao formulário YouTube. E aí aqui eu deixo esse all fields aqui, que esse all fields ele vai pegar todas as informações que estão disponíveis aqui. Então todas as informações aqui dessa metadata aqui, tá? E aí o que eu acho interessante aqui você deixar disponível nessa metadata? Eu acho interessante você deixar a page URL para você saber de qual página está vindo. User agente daqui você não precisa deixar, você não precisa ter essa informação. Remote IP também não, credit também não. Eu acho interessante deixar a data, o tempo e a página URL aqui e só, tá bom? Isso para chegar no seu e-mail, tá bom? E aí aqui continuando, ele tem esse step settings. Lembram que eu coloquei aquele step que ele apareceu 1 e 2? Então é número e texto, eu posso trocar para barra de progresso, para ícone se eu quiser, enfim. E lembram que era um círculo, né? Com o número 1 dentro eu posso trocar essa forma também. E aqui já são para configurações mais avançadas. Eu posso colocar um ID nesse formulário para fazer uma função específica nele. E aqui Custom Messages, esse daqui eu recomendo você ativar. Se o seu Elementor não traduziu tudo conforme o meu aqui, que não traduziu tudo certinho, eu recomendo você ativar isso daqui e trocar esses textos, porque na hora que a pessoa responder aqui vai aparecer Your submission was successful. Successful. E isso não é interessante, né? É interessante que tenha uma mensagem na língua nativa das pessoas, né? Então, sua submissão, é submissão que fala? Seu envio do formulário seu formulário foi enviado com sucesso, um exemplo. Dá para deixar dessa forma, tá? Mas eu também não vou me preocupar com isso agora. Então, basicamente, esse formulário aqui tá pronto, né? A gente tem os textos aqui igual e a gente tem um botão aqui. Ficou faltando o quê? A estilização. E aí a gente entra aqui na aba estilo, tá? Clicando em estilo a gente consegue ter toda essa configuração aqui visual.
Então aqui em columns gap, vamos tentar falar aqui certinho. É a distância de um ou outro aqui. Então se eu colocar 20, ele é a distância da esquerda para a direita, tá? E de cima para baixo é esse. Se eu colocar 20, ele aumenta essa distância de um para o outro aqui. Então posso deixar 10. O restante aqui a gente não precisa se preocupar. Só esse text aqui que a gente se preocupa. Que no caso ele é do label. Se eu colocasse vermelho aqui, deixa eu voltar lá no começo e ativar o label. Ó, ficou vermelho. Label é o título aqui de cada pedaço do formulário. Porém, a gente não está utilizando, a gente não vai se preocupar. E o restante aqui também não precisa se preocupar. A gente vai para Field e aqui a gente já começa a dar uma atenção a mais. Aqui é a cor que está ali dentro, tá vendo? Do placeholder. Então, se eu deixar aqui preto, por exemplo, ó, ele fica ali preto. Se eu deixar branco, ele some. Então, vou deixar preto aqui. Tipografia, aqui é padrão, né? Para qualquer coisa que você for mexer aqui no Elementor, tiver texto, vai ter essa tipografia. Então, eu vou configurar aqui uma, só para a gente já deixar certinho. Vamos ver aqui, ó, background color ali é branco. E borda ali não tem, né? Naquele lá. No caso, seria assim. Então, vamos deixar o background aqui preto só para a gente conseguir enxergar, tá? Então, seria basicamente isso, né? Aqui em Field seria basicamente isso. Vamos ver se ele tem alguma borda. Tem uma leve borda aqui, vou deixar de 10. E basicamente seria isso, tá bom? Beleza, agora vindo aqui em Buttons, é literalmente aqui toda a configuração do botão. Então vamos trocar aqui a fonte também do botão. Aumentar ele um pouco mais aqui. Trocar isso daqui para 700 e o text padding a gente vai aumentar também, tá? E o border radius a gente aumenta também. E aí você pode editar da forma que você quiser, tá bom? No caso, esse botão, se eu quisesse estilizar ele, eu utilizaria do Pack Elementor rápido. E aí vamos dar uma conferida nele como que ficaria? Utilizando aqui do Pack Elementor rápido, o primeiro link da descrição, eu viria aqui em códigos. E aí eu poderia pesquisar aqui por formulário, por exemplo. E aí, botão do formulário com neon e gradiente me agradou. Eu clico em copiar. Volto aqui para o meu formulário, avançado, custom CSS e colo. E aí já teria um resultado aqui bem bacana, tá bom? Então vamos clicar aqui em atualizar. O botão aqui já está editado. E aí, a parte de botão a gente já passou. Agora mensagens seriam aquelas mensagens que eu falei que está em inglês, tá? E aí seria interessante você traduzir e deixar aqui umas cores padrão. Por exemplo, mensagem que deu certo, né? Success, message color verde, error vermelho. E aqui inline message color, que seria uma mensagem mais neutra, a gente pode deixar uma cor assim, mais neutra também, tá? E aqui steps, como não tem por que a gente mexer, porém, relembrando, steps são aquele momento que apareceu 1 e 2, são os steps e é aqui que você configura eles. E aí, basicamente, aqui estaria pronto. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de entrar aqui no inspecionar, clicar aqui num placeholder aqui, pegar o elemento aqui geral, deixa eu dar uma olhada aqui, que seria Elementor Field Type. Deixa eu ver se seria esse aqui. Vamos lá em avançado, custom CSS. Deixa eu selecionar aqui para ver se é esse mesmo. Important, não. Vamos colocar e-mail então. E-mail, ele tá pegando, mas ele tá pegando a parte de trás, né? Vamos ver aqui. Fazendo aqui ao vivo mesmo, tá, galera? Para vocês darem uma olhada de como que funciona aqui. Então, vamos colar aqui. E aí vamos copiar esse Elementor Field aqui, que é a classe desse elemento. Então, a gente cola aqui. E aí percebam que ele coloriu ali, então eu só fiz isso só para saber, tá? Eu deixo esse background vermelho para eu saber se eu tô selecionando o elemento correto. E aí eu só colocaria um padding aqui
de 20px. Só para ele ficar assim maior, tá? E aí eu já posso fechar e atualizar. E aí basicamente a gente chegou nesse resultado aqui. Não com as mesmas cores, tá? Mas a gente chegou nesse resultado. Aqui eu fiz bem maior para ficar bem visível. Porém o resultado basicamente seria esse. E aí, por que que eu coloquei aqui mediano? Porque aqui é uma coisa que é difícil você achar, tá? O resultado por aí. Que seria o seguinte. É super simples, mas é difícil você achar. Clicando aqui em conteúdo, se eu clicar em nome, percebam que aqui tem largura da coluna. E aqui você pode escolher a largura que você quer para a coluna, tá? Então, eu poderia deixar esse 50%. Se eu deixar esse 50%, ele se ajusta aqui e já vira do mesmo estilo, né? Que tá aqui, que são dois elementos um do lado do outro. E aí, por que que eu coloquei como mediano? Porque muita gente não sabe, é uma coisa que passa batido na hora da explicação. Tem vídeos aí, se você procurar um vídeo agora, você não vai achar alguém explicando sobre isso específico, tá? E aí, por isso que eu gosto de deixar aqui certinho, tá bom? Para quem faz parte do Pack Elementor Rápido, eu já deixei o botão aqui especialmente para vocês. Quem se interessar no Pack Elementor Rápido, primeiro link na descrição, tá bom? E vai chegar aqui, só clicar em copiar, colar e tudo pronto, beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tamo junto e até a próxima.